Hoje, em nosso programa, a conversa é sobre razão e fé. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz Altair Souza e a doutora Vânia Buco. Além disso, temos o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens, com Rogério Enachev. E a pergunta da semana é: vale a pena educar? Vamos às ruas e ver o que o povo fala sobre isso. Hoje no quadro O Povo Fala, estamos trazendo mais uma pergunta. Você acha que vale a pena estudar? Com certeza, é um legado que fica para sempre. Daí podendo ajudar os filhos é a melhor coisa que a gente pode fazer. Foi um legado que eu ganhei da minha família, aprender e querer estudar para poder conseguir melhores oportunidades da vida, como também eu já estou no meu segundo mestrado, vislumbrando a possibilidade de fazer um doutorado e continuo estudando, porque ajuda a gente a se manter viva, que a gente percebe, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem mais coisa para aprender. Você acha que vale a pena estudar? Eu acho que estudar é primordial. Por que estudar é primordial? E eu posso falar por mim mesmo, um testemunho vivo, que passei a vida toda estudando. E estudo até hoje. Se você não pode ir a um colégio, não pode frequentar uma universidade, gaste seu tempo lendo sobre os assuntos que você vai ter proveito para toda a sua vida. Vale a pena estudar, buscar aquilo que você mais gosta, se especializar profissionalmente, ser melhor naquilo que você faz, em benefício seu, em benefício dos outros. Estudar é sempre muito, muito, muito bom. Você acha que vale a pena estudar? Sempre, sempre. Estudar deve ser um hábito, uma prática, né? E com estudo a gente pode passar para outra pessoa o que a gente aprende. Estudar sempre é importante, muito importante, aprender. Você certamente, quando tem uma decisão a tomar, passa por uma situação difícil, já disse para você mesmo: se Deus viesse a mim num sonho e mostrasse tudo que eu tenho que fazer, eu então faria. Porque você, quando pensa assim, está firmado naquela palavra de Jesus que disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem que Deus poderia estar conosco de uma maneira mais audível, mais visível, mais perceptível, um sonho, por exemplo. Mas eu quero lhe dizer que essa vontade audível, perceptível de Deus já está claramente dada e disponível para você. A vontade de Deus, aquilo que Ele quer para você, está na Bíblia. Eu gosto de pensar então que a Bíblia é Deus conosco. Não experimentamos então a Deus conosco apenas subjetivamente, mas experimentamos a Deus como uma presença objetiva. Através da Bíblia, Deus nos mostra o seu jeito de ser e nos mostra como devem ser as coisas. A Bíblia, portanto, é Deus conosco. É claro, se eu pegá-la, simplesmente deixá-la sobre a mesa ou colocá-la debaixo do meu braço, não vai ser Deus conosco. Mas se eu a abro, levando a sério na minha vida, eu vou entendendo que esse Deus conosco está, de fato, se realizando e a Bíblia é este Deus conosco. De modo objetivo, de modo transparente, de modo claro. Eu não preciso de sonhos, nem de revelações, porque nesta Bíblia, o Deus conosco fala de um modo claro. Ele é o grande comunicador, o grande emissor da mensagem. Nós, ouvintes, receptores.
Quando nós lemos a Bíblia, ouvimos o que ela tem para dizer, Deus está ao nosso lado. É a maneira que Deus encontrou para se revelar, para se mostrar. É a maneira que Deus encontrou para nos orientar e nos aconselhar. A promessa dele, de Deus conosco, é de nos socorrer na hora da necessidade, é de nos dar a palavra quando precisamos de uma palavra, e essa palavra está dada. Eu gosto muito da Bíblia por isso. Deus é sempre Emanuel, é Deus conosco. E Deus é Deus conosco através da palavra que Ele nos deixou. Enquanto Jesus caminhou conosco aqui no mundo, Ele era o Deus conosco. Por isso, o seu nome, a Bíblia diz na promessa da sua vinda, que Ele seria Deus conosco. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal e o chamará de Emanuel. Resumindo aqui o texto bíblico, o chamará Emanuel. Está em Isaías e em Mateus. Quando Jesus capacita a igreja a viver o Evangelho, Ele então nos coloca essa promessa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenar. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ainda hoje, Jesus quer ser Emanuel, quer ser Deus conosco. Por isso, Ele nos convida com essa palavra que é um desafio. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é Deus conosco. A Bíblia, nesse sentido, é Deus conosco que se realiza, que se mostra, que se evidencia quando nós abrimos a Bíblia, considerando-a como a revelação da verdade do Emanuel para conosco. É nesta palavra que nós encontramos a verdade de Deus expressa em promessas, de modo claro, objetivo. E quando eu então leio a Bíblia, eu tenho comigo Deus, Emanuel. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Leia a Bíblia. Quer sentir Deus do seu lado? Leia a Bíblia. Deus conosco. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: vale a pena estudar? Entre os participantes sortearemos o livro O Teste da Fé, de Ruth Bancevics. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, 20.510, 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje temos um tema que você pode achar assim difícil, mas não é. Não é porque o nosso convidado vai deixar tudo bem claro, bem fácil. É sobre ciência, sobre física, o ensino da física, da matemática, como isso se aplica na vida, sobre religião e ciência, esses temas que nos empolgam, mas que às vezes parecem distantes demais
da nossa realidade. Eu garanto a você que nada disso será algo distante, mas vai ser o nosso dia a dia, vai dar para a gente conversar bem. Eu estou aqui então com o físico e matemático Altair Souza Assis, que tem dedicado a sua vida como doutor em física e matemática na Universidade Federal Fluminense, atuando também em universidades do mundo inteiro como professor visitante. Altair, eu vi aqui a sua biografia, que saiu desse livro aqui, Estudar o Caminho do Sucesso, editora Ímpetus, e aqui eu observo que você teve um começo de vida, tem fotos aqui, bastante simples, né? Você começou, digamos assim, como a gente diz na gíria, né? Começou povão mesmo, né? Como é que foi a sua carreira? Como você chegou a ser um doutor nesta área, hoje professor do Departamento de Matemática da Federal Fluminense? Como é que foi a sua trajetória? Eu pergunto isso, sabe por quê, Altair? Porque as pessoas pensam que isso é só para a elite, só para quem já nasce no berço de ouro, que quem é pobre não pode se tornar um doutor, não pode dar aula em universidades do mundo inteiro. E a sua história mostra exatamente o contrário. Estou vendo aqui, folheando aqui, exatamente a sua história. Conta pra gente como é que foi então o seu ingresso na vida acadêmica e o que você tem feito ao longo desse tempo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A minha história ela é um pouco assim complexa no que diz respeito à questão acadêmica, porque na verdade eu diria que essa escolha de física, ou entrar no mundo científico, um mundo complexo, que a gente sabe, em função de tudo que a gente tem visto aí, tem muita relação com Deus, na verdade, por incrível que pareça, né? Porque eu desde pequeno, eu sempre fui uma criança que tinha assim como se diz assim, uma ânsia pelo grande, pelo infinito. Eu me lembro que desde criança eu ficava curioso, eu falava, será que a vida tem que ser só isso? Será que você nasce, cresce, morre e acabou? Eu ficava pensando isso com 5, 6 anos de idade. Bem cedo, né? Muito cedo, né? Ou seja, essa reflexão sobre o fato, sobre a vida, sobre a natureza, né? E eu acho que aí até os, vamos dizer assim, até os 17 anos eu não tinha contato com física, com o que a gente chama de ciência, na verdade, né? Porque, na verdade, eu fiz o primário, naquela época que tinha o primário, né? 5 anos de primário, deixei a escola para trabalhar, aí fui trabalhar de ajudante de mecânico, ajudante de pedreiro, ajudante de tudo que você possa imaginar. Em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu nasci em Duque de Caxias em 1953, mas depois eu fui morar em Jacarepaguá, depois eu morei em Nova Aurora, que é um subúrbio de Belfor Roxo. Vou chamar de subúrbio. É bem um subúrbio, vou chamar de subúrbio. É lá no fim do mundo. E ali começou essas reflexões sobre a vida, reflexões existenciais, né? Certo, imagina. Quando a gente pensa que criança não consegue pensar coisa complexa, é uma coisa completamente errada. A gente pode não saber explicar, mas que a gente pensa, né? E aí eu fui trabalhar, ganhar vida, minha família era simples, eu nasci em Duque de Caxias, um lugar simples também, e fui fazer esse tipo de atividade como mecânico e larguei a escola, quer dizer isso, né? Aí no Senai, em 1968, eu fui para o Senai para fazer 2 cursos, um de ajustador mecânico e um de ferramenteiro. E lá dentro eu me lembro que uns amigos resolveram, vamos agora estudar de novo, vamos fazer artigo 99 na época. O Madureza, né? Madureza. Isso, Madureza, a gente até esquece esse nome. Aí fui eu pro Madureza, né? O negócio é que todo mundo desistiu e eu gostei da coisa. Eu gostei de matemática, biologia, embora, claro, na adolescência você não entende direito o que está acontecendo, né? Mas aí eu comecei a gostar e fui me interessar por isso. Aí fiz o artigo 99 primeiro grau, o Madureza, depois fiz o do 2º grau, aí, não sei por que cargas d'água, resolvi ir para a universidade, que eu nem entendia direito o que era a universidade, para ser honesto. Porque minha filha ela foi criada classe média, então ela foi criada dentro do métier, né? Eu não tinha a menor ideia. Pobre só pensa em o que ele vai comer no outro dia. Né? E aí, o que acontece? Eu
por alguma razão, eu realmente, eu não sei, num certo sentido, eu acho que como eu tinha vindo de família pobre, a educação para mim foi tipo uma redenção, né? Você... Um novo mundo. Um novo mundo. Você, assim, eu descobri o livro, assim, é engraçado, né? Eu falo, o livro é um troço que tá aí para pobre, para rir, para quem quiser. Ninguém pode dizer que não estuda porque não tem livro. Livro tem. Certo. Né? Então eu pegava o livro, estudava aquilo, aumentava a autoestima, né? Sem dúvida. E aí eu comecei a me envolver mais com física, mas na verdade não por ter aquele sonho de ser um físico, certo. mas mais por toda essa conjuntura da vida. Aí depois você fez a graduação. Aí eu fiz a graduação em física na UF, e aí, na verdade, a minha ideia era se tornar professor de física, alguma coisa assim. Fiz licenciatura. Mas aí lá dentro comecei a ter contato com outros pesquisadores, inclusive um que me influenciou muito para fazer o mestrado. Ele era cristão também. Ele era de Taiwan, mas a família dele veio para o Brasil, ele estudou aqui no Brasil. E ele tinha o doutorado na Universidade de Cambridge e tinha feito Cornell, engenharia elétrica, não sei o quê. Ele falou, Altair, você tem que fazer física de plasma, não sei o quê. Aí fui eu fazer mestrado em física de plasma. Onde? Na Universidade Federal Fluminense. Aí depois comecei a fazer o mestrado, aí comecei a fazer contato com o pessoal do doutorado. Agora você vai fazer doutorado. Eu falei, tá bom, vamos nós. Aí fui fazer doutorado. Eu fiz os créditos na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, mas depois eu fui para a Suíça e fiz a tese na Suíça, na Escola Politécnica. Né? E essa sua origem, digamos assim, de um berço simples, né? Ela, de algum modo, repercutiu no seu labor científico? Você deu vamos dizer, algum tipo de retorno para esse contexto, para essa prática? Ou ficou sempre nas altas especulações, ou também começou a pensar nas coisas concretas da vida? Mas isso você vai responder no próximo bloco, que eu quero lhe perguntar, seu envolvimento com crianças, também com o lixo, porque a gente tem uma ideia do físico, sobretudo, né, do meio maluco, né? Meio desligado da realidade, mas não é o seu caso, me parece. Não. Então vamos ver daqui a pouco, então, no próximo bloco, Altair, nosso professor aqui de Física e Matemática, falando sobre outras questões que têm envolvido a vida dele. Eu sei que você vai gostar e trouxemos exatamente porque é um exemplo de vida para você e para sua família. Nós voltamos daqui a pouco com mais Altair em Convite à Vida. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: vale a pena estudar? Entre os participantes sortearemos o livro O Teste da Fé, de Ruth Bancevics. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49 20.510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida de volta com o físico e matemático Altair Souza de Assis, falando sobre o seu campo de conhecimento, contou um pouco da sua história, de ter feito, por exemplo, hoje, primeiro e segundo grau em 6 meses, serviu o exército, depois voltar. Uma história bonita que mostra que a gente pode também se superar. Mas, Altair, eu lhe perguntei sobre, vamos dizer, a utilidade, né, da física. A pergunta é: de que modo a ciência, de fato, pode contribuir para a construção de um mundo melhor? O que existe é o seguinte,
a ciência, na verdade, você pode dividir em três blocos. Uma a gente chama de ciência pura, ciência aplicada e tecnologia. Né? Normalmente, qualquer produto tecnológico que você vê na sua casa ou na sociedade em geral, ela normalmente começou como alguma coisa em ciência pura. Né? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma tomografia, ela não tem noção de como é que aquele equipamento foi desenvolvido. Né? E boa parte desses equipamentos, eles começam em pesquisa de física de partícula, por exemplo. Então, o que eles chamam de spin-off, que é o subproduto de uma pesquisa pura, né? Por exemplo, terapia radrônica, que ninguém já ouviu falar. Daqui a pouco está no mercado equipamento para tratamento de câncer usando íons pesados, né? Que eles chamam de hadrons, né? Bem íons. Então, você tem ciência pura, mas depois aquilo vira tecnologia. Né? Então, é importante olhar todo o cenário para entender o valor da física nesse contexto total. Sem pesquisa pura, você não tem pesquisa aplicada. Se você olhar, por exemplo, eu estive observando, os países que descobriram elementos químicos, em geral, são os países que estão no topo que a gente chama de primeiro mundo. Se você olhar, a maioria dos países do primeiro mundo foram os países que mais descobriram elementos químicos. Que, num certo sentido, era pesquisa pura. Né? Você vê, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, França, você vê que estão no topo e são os países que mais fazem pesquisa. Então, quanto mais pesquisa pura, mais pesquisa aplicada, mais tecnologia e mais produtos. Em matéria de pesquisa, o Brasil está bem ou ainda está mal? Bem sinteticamente. Eu diria que o Brasil não está bem, não, porque eu acho, assim, a minha opinião particular, o nosso sistema educacional ele tem um erro muito grave. Você não forma, o nosso sistema educacional ele não forma pessoas para o protagonismo. Ele forma, a formação é para ser mão de obra. Repetir, né? Repetir. Ou seja, o que eu diria, ensino por algoritmo. Ele ensina o algoritmo, mas a pessoa faz aquilo, mas não sabe por que está fazendo. E para você inovar, seja em tecnologia ou em que área seja, você precisa desenvolver muito a sua capacidade de observação do que está ocorrendo à sua volta e, uma vez observado, saber como é que você modela aquilo. Aí entra a matemática. O que é matemática? Matemática é a linguagem com a qual você fala com a natureza. Isso que é matemática. Por que as pessoas têm dificuldade com física, com matemática? Porque, em geral, elas são destruídas no início. Porque, muitas vezes, o próprio professor não sabe direito. E quem não sabe não consegue ensinar bem. Você precisa dominar profundamente alguma coisa para você poder ensinar. Senão, o que você faz, na verdade, é deturpar o ensino. E eu sempre, quando a pessoa diz, eu detesto matemática, eu não gosto de física, eu digo, provavelmente você não aprendeu direito o que é matemática e física. Porque não tem nenhum mistério em matemática e física. Na verdade, não existe mistério nenhum. Se você segue o protocolo. Qual é o protocolo? Você tem que realmente saber observar, saber associar a ferramenta matemática com um fenômeno. Porque, no fundo, a matemática serve para isso. A matemática é a única ciência pura que existe. A física é uma ciência observacional, em que você observa. Você observa, mas como é que você vai traduzir isso numa linguagem do dia a dia? Para você formar, você tem que formalizar. Senão fica conhecimento tácito e não conhecimento explícito. E por isso que essa é a relação entre matemática, física e a dificuldade que as pessoas têm. Infelizmente, né? Porque elas aprendem por algoritmo, elas não aprendem a pensar. A nossa universidade forma um engenheiro para ser mão de obra para as empresas. Não forma um engenheiro para ser um protagonista. Não forma um físico para ser protagonista. E se você olhar os resultados, estão aí. Nós não temos prêmio Nobel nenhum. O número de patentes que o Brasil deposita é paupérrimo, é pobre. A única universidade brasileira que entra no ranking é a USP, lá no Rabinho, lá na pontinha, daqui a pouco, se bobear, sai. Não tem mais universidade nenhuma que entra naquele ranking. Nós veremos isso daqui a pouco, mas agora eu só queria que você me falasse um pouquinho sobre aquilo que você tem feito na área social, pegando o seu conhecimento e aplicando com crianças, em relação também
ao cuidado com o manejo do lixo? Como é que você tem, o que você tem feito na verdade? Olha só, eu quando me converti em 1974, foi, vamos dizer assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu entrei para a UF e foi quando eu me batizei, né? E o meu conceito de pobre mudou, né? Porque quando você é pobre, você não pensa muito no pobre. Eu, pelo menos, não pensava. Eu queria era sobreviver. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi o valor que Deus dá para o pobre, para aquele que não tem. Seja pobre de espírito ou pobre de coisas, né? E aí eu peguei uma paixão assim, pelo pobre. Por trabalhar com o pobre, com a pobreza, com a miséria, com o abandono, com tudo isso. Aí como paralelamente eu também estava fazendo graduação em física, essa coisa toda, eu comecei a relacionar as coisas, né? Até para responder aquela pergunta, a física é uma coisa prática ou pragmática? Eu comecei a relacionar a vida, as coisas sociais com as coisas científicas e tentar desenvolver um trabalho que pudesse responder esse tipo de coisa. Então, eu comecei a trabalhar com criança de rua em Niterói, quando eu estava já na UF, e aí eu fundei 2 programas, um na universidade, chamado Programa Oficina do Saber, em que a gente trabalhava com criança de rua, e uma instituição chamada CCDIA, Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência. Um com viés científico, um outro com viés mais do trato direto com a criança. Reforço escolar, informática, inglês, cidadania, cultura, tudo que você possa imaginar. E o da universidade, eu fui mais para o lado científico. Eu comecei a usar ferramentas de matemática para modelar a violência urbana. Por exemplo, eu modelei a interação, tipo, polícia-bandido, usando um modelo matemático chamado predador-presa. Ou seja, você pode modelar violência urbana com matemática e tirar padrões para que você possa fazer políticas. O que acontece no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro está todo mundo perdido, porque você fica criando programas para conter a violência, mas você não tem modelo. Você não tem modelo matemático. Então fica tudo muito no achismo, no subjetivo. E qual a minha contribuição como físico e matemático para a área social? Eu sempre tentei reduzir o grau de subjetividade usando ferramentas matemáticas. Porque existem várias ferramentas que você pode usar. Equações diferenciais, lógica fuzzy, rede neural, tem um monte de coisa que você podia usar e fazer um modelo para você fazer previsões do clima social. Certo. E aí você fazer políticas realmente efetivas. Certo. Que é o objetivo do mundo. Eu vi uma entrevista do secretário de Segurança, o Beltrão, mais que ontem, na CBN, exatamente falando sobre o pessoal, e é o PP, não sei o quê. E aí o comentarista falou, mas isso é tudo assim, muito, a gente não se tenta tudo quanto é coisa, mas sem ter realmente um modelo que possa te guiar. Não é que a matemática vai substituir a intuição humana ou toda a sociologia, antropologia da coisa, mas ele te dá um guia para você errar, se errar pouco. Errar menos. E não jogar tanto dinheiro pela lata do lixo. Ou seja, tentando enxugar gelo, né? Então, Altair, tá excelente nossa conversa e vamos tratar agora, então, do tema ciência e religião, que para muitas pessoas ainda é um problema. Como é que pode um cientista ser uma pessoa de fé? E você já demonstrou, já respondeu praticamente isso em termos bem práticos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, mas eu vou chamar para nossa conversa aqui uma colega sua de ciência, de outra área, da área da química, não é? Também doutora, para vocês conversarem um pouquinho aí e eu poder ficar aqui assistindo vocês, tá bem? No próximo bloco, espero você aqui falando sobre ciência, a sua utilidade e também a sua relação com a religião na vida das pessoas. Aguardo você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você.
Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida está de volta, falando sobre ciência, sua aplicação, sua utilidade na nossa vida todos os dias. E para conversar ainda sobre esse assunto, incluindo aí a relação entre ciência e religião, convidamos mais uma pesquisadora, Vânia Bucco, que é farmacêutica, pesquisa novos fármacos, novos elementos para melhorar certamente as nossas vidas. Bem-vinda aqui, Vânia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa. Quero fazer uma perguntinha para vocês dois, assim, que eu acho central. Vou começar pela Vânia. Vale a pena estudar? Com certeza. Abre os horizontes e abre a possibilidade de contribuir também para a sociedade e para outras pessoas. Vale a pena estudar, Altair? Com certeza. E estudar é uma forma de você potencializar aquilo que Deus te deu, esse dom maravilhoso. Você tem um cérebro, tem sinapse. Né? E a gente não usa quase isso. E quando você estuda, você amplia, você fica um ser humano ampliado. Agora, uma pessoa que tem uma fé, ela não tem obstáculos para estudar, não tem coisas que ela não possa penetrar, ou seja, muitas pessoas acham que uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo uma pessoa de fé, um cristão, por exemplo, e ser um cientista de alto nível, que são incompatíveis. Você acha que é incompatível, Altair? Com certeza não, senão seria uma aberração. É verdade. Eu sou físico e sou cristão, praticamente uma trajetória única. Onde está esse conflito que você acha que inventam e inexistente? Eu acho que o conflito vem à medida que você não estudou com profundidade. A pouca ciência afasta de Deus. Certo. Tem alguém que já diz isso. A muita ciência aproxima de Deus. Porque, olha só, no fundo o que é importante é o fato, é a realidade. A realidade você não pode mudar. Então, quando você estuda a realidade na sua profundidade, com certeza você vai chegar à conclusão de que toda essa estrutura que você vê não está aí por acaso, né? Então, a ciência feita com seriedade, com profundidade, se aproxima de Deus, né? Agora, se você faz ela mal feita, você pode se afastar, porque você fica com um conceito errado, do fato científico mesmo. Certo. E com certeza acaba gerando confusão, né? Cognitiva, né? Agora, Vânia, e os seus colegas? Vocês são jovens cientistas, não é? Você é uma doutora recente. Como é que é a visão da religião, da fé, entre os seus colegas? Então, a grande questão é que há uma separação também na questão da fé e da religião. Muitas pessoas têm fé, mas nem todas têm religião. Certo. Então, às vezes é mais fácil você dialogar sobre a fé, mas não entrar no mérito da questão da religião. O que a pessoa segue, o que ela faz durante a semana. Mas a questão sobre Deus, as pessoas têm uma ansiedade, um anseio de falar sobre Deus. Isso é fácil no nosso meio acadêmico. Mas também faz uma separação, como se fossem quase que duas pessoas, né? Uma pessoa da religião ou da fé e uma pessoa da ciência, não há uma integração. E né? geralmente isso acontece em uma conversa informal. Não é no momento de trabalho. É no cafezinho, é no almoço, falando sobre outras coisas. O que acontece é o seguinte, a ciência, ela não diz porquê. O porquê não está na ciência. A ciência, ela descreve. A ciência é uma coisa descritiva. Ela diz como as coisas funcionam. A coisa assim, se você olhar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Tem sempre um porquê. A razão é essa. A ciência, ela não diz a razão. Por que a força gravitacional funciona do jeito que ela funciona? Eu só sei a equação que descreve a equação da força gravitacional. Né? E o que acontece é que existe muita ignorância com respeito vamos dizer assim, ao conhecimento, ao último conhecimento, o conhecimento maior, no próprio meio científico. Eu me lembro que nesse experimento que teve na Suíça, lá no CERN, né? Que eles estavam no LHC, o Large Hadron Collider, que é uma máquina para colidir partículas em alta energia.
Eu me lembro que um amigo meu me mandou um e-mail, ele mora lá perto. Ele falou, Altair, vai acabar o mundo. Quando você colidir um átomo pesado com outro, tipo próton, antipróton, o chumbo, qualquer coisa lá, vai criar um buraco negro que vai atravessar a Terra. Surgiu um monte de questionamentos. Eu falei, fica tranquilo que o mundo não vai acabar. O homem não tá, isso, né? O homem não tá com essa bola toda, não, né? Quer dizer, ou seja, as pessoas não têm uma noção completa da coisa, mesmo os cientistas, e começam a ficar no achismo. É a mesma coisa, a partícula de Deus, né? O bóson de Higgs. Quando descobriu o bóson de Higgs, explicou o quê? Não explicou nada. Porque você não sabe o porquê das coisas. Você sabe como, no máximo. No máximo a gente sabe como. Eu acho que quando você conecta conhecimento científico com... Eu não gosto muito de falar de, assim, fé e religião, porque o cristianismo ele é sui generis. O cristianismo, na verdade, eu diria que ele é um relacionamento. Né? A tua relação com Deus. Não é só um conjunto de saberes. Não é um conjunto de saberes, não é um conjunto de rituais. Acho que o erro está aí. Quando você compara conjunto de rituais, não sei o que, você pode falar, isso é ignorante, isso é não sei o quê. Cristianismo é um relacionamento, como eu estou me relacionando com você. Né? E com Deus é isso, você se relaciona e eu não fico fazendo nenhum experimento científico para descobrir que você é você. É verdade. Não é verdade? E Vânia, você, na sua prática, você encontrou algum conflito entre a sua fé e a sua pesquisa científica? Não, de maneira nenhuma. A fé facilitou até a pesquisa. Ver como que tudo funciona perfeitamente. Muito bem, eu quero agradecer então a vocês aqui. Obrigado, Vânia, sua participação aqui conosco. Eu agradeço. Obrigado, Altair. Eu quero ver se a gente faz uma conversa um dia sobre celular, né? Se faz mal à saúde ou não, que eu sei que você pesquisa um pouco nessa área. Quero conversar com a Vânia sobre remédios, sobre alopatia, essas coisas que ela tem pesquisado, alopatia, porque o conhecimento só faz bem, né? O bom conhecimento, digamos assim, só faz bem. Muito obrigado. Com certeza. Convite à Vida, então, está com você. E espera continuar você com a gente aqui, que no próximo bloco temos mais verdades para ajudar você a viver melhor e fazer do mundo um mundo melhor. Uma tarefa para mim, para você, para todos nós. Esperamos por você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: vale a pena estudar? Entre os participantes sortearemos o livro O Teste da Fé, de Ruth Bancevics. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49 20.510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Hoje eu vou falar um pouco sobre os diferentes hábitos culturais pelo mundo todo. Como viajante, é muito importante você conhecer os costumes dos países que você deseja conhecer. Do contrário, meu amigo, é muito provável que você pague um grande mico. Vou começar pelo Reino Unido e a terra da Rainha Elizabeth. Alguns gestos aqui que parecem ser super comuns no Brasil podem parecer aí extremamente rudes para eles ali na Inglaterra, então muito cuidado. Por exemplo, colocar as mãos desse jeito na Inglaterra é extremamente ofensivo, então lá não dá para você falar: garçom, por favor, 2 águas. Procure sempre fazer desse jeito, que nem aí um paz e amor. Nas Filipinas, você também não pode chegar para um garçom e dizer assim: garçom, por favor, chega aqui 1 minuto.
esse movimento aqui com o dedo não é para chamar pessoas, assim, para chamar um cachorro. E com certeza nenhuma pessoa lá vai querer ser comparada a um cachorro. Aqui no Brasil, quando você chega e vê um guarda de trânsito tá ali com o seu carro dirigindo e um guarda de trânsito faz esse sinal, você já sabe que é pare. Lá na Grécia você pode trazer más memórias, porque na época bizantina usava-se a palma da mão para pegar fezes na cara dos prisioneiros algemados, algo extremamente e muito humilhante. Se você quiser pedir um pouco de paciência para um judeu, basta você fazer esse gesto aqui que ele já vai entender. No Japão, é educado e esperado que você ofereça as coisas com as duas mãos. Se você entregar um cartão pessoal ou uma máquina fotográfica para alguém tirar aí uma foto sua, faça isso sempre com as duas mãos. Isso vai demonstrar que você é atencioso e muito sincero ao fazer isso. Oferecer apenas com uma mão pode aí passar a impressão de desdém. Nós brasileiros somos muito românticos, conhecidos aí como super amantes. Então levar flores para a pessoa amada é algo comum, e mais comum ainda é você levar uma dúzia de rosas, ou seja, aí 12 flores. Lá na Rússia e em outros países do leste europeu, como a Romênia, a Ucrânia e a Croácia, você estaria passando a maior vergonha fazendo isso. Lá os números pares de flores são levados nos funerais. Para a pessoa amada, leve somente números ímpares. Então, se você vai a um funeral, tudo bem levar uma dúzia de rosas. Se não, meu amigo, leve 11 ou 13 rosas para sua amada. Na religião judaica, é proibido misturar o leite com carne, ou seja, em Israel, você nunca vai encontrar um cheeseburger. Uma vez, eu estava num hotel com um grupo de brasileiros e o senhor pegou um iogurte e colocou na mala de mão para possivelmente aí tomar ou consumi-lo durante o dia. No final do dia, nós voltamos direto para o restaurante do hotel, já estava um pouco tarde, e fomos jantar. O pessoal estava servindo carne no jantar. No final do jantar, esse senhor pegou na sua malinha de mão aquele iogurte que estava ali desde manhã para tomá-lo como sobremesa. Gente, naquele momento, o maître voou na mesa e começou a gritar com aquele senhor que não estava entendendo nada. Para você ter uma ideia da seriedade do problema, se algum judeu religioso tivesse visto essa cena, a cozinha podia ter sido totalmente interditada. Na Tailândia, tocar as pessoas na cabeça ou despenteá-las é considerado uma grande falta de educação, pois a cabeça é espiritualmente a parte mais elevada do corpo de um ser humano e deve ser tratada ali com muito respeito. Os pais, avós, parentes mais próximos podem tocar a cabeça dos seus filhos ou netos. Pela mesma lógica, não se sente em travesseiros, almofadas, já que eles servem para te encostar a nossa cabeça. Se fizer isso sem querer, peça desculpas. Tocar em qualquer parte do corpo de alguém aí com os pés, apontar para as pessoas, objetos com seus pés, ou colocar os seus pés em cadeiras ou mesas enquanto você está sentado, também é uma grande falta de educação lá na Tailândia. No mundo muçulmano, você é obrigado a tirar os sapatos ao entrar numa mesquita. Isso já é um costume para as pessoas que vivem ali. Quando chegam nas suas casas, já tiram os seus calçados. Agora, o muçulmano, quando entra na mesquita, ele coloca essa parte do rosto no carpete. Então, por questões de higiene e respeito, todas as pessoas tiram os seus sapatos quando entram numa mesquita. Numa igreja cristã, lá na Europa, você é obrigado a tirar o boné ou o chapéu. E numa sinagoga, você é obrigado a cobrir a cabeça para entrar nela. Vai entender aí essas diferenças. Por isso, meu amigo, procure sempre ter o cuidado de saber um pouco mais sobre o seu destino antes de pegar a estrada. Questões como alimentação, como agir com as pessoas, como se vestir, o que fazer, o que não fazer, para que você não passe vergonha ou até pior, não entre numa fria. Essas foram as minhas dicas por hoje. Semana que vem tem mais, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Olá, você conhece a Igreja Perseguida? A partir de hoje você vai acompanhar uma série de programas que mostram a intolerância religiosa no mundo. Até quando a intolerância, a violência, o preconceito e o desrespeito vão vitimar os cristãos? Em pleno século XXI, existe gente que precisa se calar, é forçada a renunciar à fé e realizar encontros secretos para ter um momento de comunhão entre irmãos. Há cristãos que estão presos a rígidas tradições religiosas, que são passadas de geração em geração e que dificilmente vão conseguir andar pelas ruas
pregar e falar livremente sobre o Deus que salva, cura e liberta, e que trouxe transformação para as próprias vidas. Se lermos a Bíblia sem selecionar os textos, a gente vai perceber que ser cristão é ser perseguido. A Bíblia diz que, por amor de Cristo, nós somos levados à morte todos os dias. A perseguição aos cristãos não é uma coisa recente. O próprio Jesus avisou os seus discípulos que isso ia acontecer. Em Mateus 10:36, por exemplo, a gente lê Jesus dizendo assim: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Nesse momento há cristãos que estão presos. Muitos deles seguem confinados, vivem sob condições desumanas, foram arrancados do seio familiar, passaram por maus tratos e humilhação, mas decidiram não renunciar à fé. O problema é que dia a dia as histórias de tortura física e psicológica ganham maior frequência. É preciso estar atento ao que acontece no mundo. O Evangelho é a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Isso significa que é uma mensagem de amor, de paz, de justiça e igualdade social. Esse é o tipo da mensagem totalmente contrária àquilo que impera no mundo. Então, onde o Evangelho chega, ele chega com uma posição contrária àquilo que está imperando nas consciências, nas culturas. É inevitável que a perseguição aconteça. No Brasil, vivemos uma condição privilegiada de culto e liberdade religiosa. O país é um Estado laico que se declara neutro às questões religiosas e possui normas jurídicas que visam punir atos de intolerância. A Lei de número 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Em 21 de janeiro, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Entretanto, a condição de liberdade deveria ser extensiva a todas as nações, já que o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, informa que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, que inclui a liberdade de mudar de crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular, de uma doutrina. Em 1966, esse artigo foi revisto e ampliado através do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. A grande questão é que esse documento não possui uma obrigatoriedade legal e, na prática, somente os Estados-membros da Organização das Nações Unidas tentam cumprir as ordenanças previstas no pacto. Atualmente, 200 milhões de cristãos sofrem perseguição religiosa no mundo. Outros 150 milhões sofrem algum tipo de discriminação, restrição ou violência, e 105 mil foram mortos no ano passado, de acordo com os dados do Observatório de Liberdade Religiosa da Itália. Para a organização não governamental Minority Rights Groups International, a intolerância se tornou uma das principais causas de perseguição entre as minorias. As causas podem estar relacionadas ao aumento do nacionalismo religioso, à marginalização econômica dos países e os abusos derivados das leis antiterroristas, que estabelecem uma pauta crescente de hostilidade religiosa. Algumas organizações internacionais divulgam todos os anos a classificação dos lugares mais opressores do mundo ao cristianismo. Estão nas primeiras posições Coreia do Norte, Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldivas, Mali, Irã, Iêmen, Eritreia, Síria, Sudão, Nigéria, Paquistão e Etiópia. Olhando do Brasil para os países listados, eles nos parecem bem distantes, para além das competências e preocupações da Igreja brasileira. Contudo, na 46ª colocação está a Colômbia, bem próxima de nós, como o único representante de todas as Américas. E basta assistir ou ler qualquer noticiário para verificar que na editoria internacional
algumas notícias revelam parte da realidade crescente de cristãos assassinados e perseguidos Um pelo homem mundo. que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Infelizmente, esse tipo de informação parece não causar mais comoção. Por isso, esse é o tempo de refletir e mobilizar sobre o trabalho da igreja perseguida. Essas notícias que a gente tem conhecimento agora são resultado de outras duas coisas. Resultado da globalização, que acaba levando outras culturas para dentro desses povos, desses países, e aí há uma resistência, e também por causa do avanço dos meios de comunicação, que noticiam as coisas numa velocidade muito maior e com muito mais eficiência, e então essas notícias de intolerância e de choques e de conflitos acabam chegando com muito mais frequência até nós. E além de orar, a igreja deve pensar sobre como os cristãos têm utilizado a própria liberdade. No Brasil se pode ser, falar, orar, cantar, servir e confessar fé de muitas formas. Mas em vários lugares do mundo fica cada vez mais difícil anunciar a mensagem da salvação, ainda mais com a vida. Quem dera jamais fosse esquecido o sentimento e a alegria de receber em mãos uma Bíblia. Existem países em que o ato de ter apenas um exemplar é considerado crime, com pena de morte. A Junta de Missões Mundiais está comprometida com países onde há restrição do Evangelho. Faça parte desse projeto. Procure a nossa central do adotante. Até o próximo programa. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: vale a pena estudar? Entre os participantes sortearemos o livro O Teste da Fé, de Ruth Bancevics. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49 20.510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje eu quero convidar você a me acompanhar num pensamento que nós encontramos na Bíblia. O pensamento é o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Em outras palavras, a salvação depende da nossa confissão com a nossa boca, traduzindo o sentimento que está no nosso coração. Será que, nesse caso, o coração nega a razão, nega a mente? Quando colocamos o coração como centro, estamos ignorando as outras dimensões do ser humano? Nós conhecemos esta tensão que existe entre ciência e religião, entre fé e prática, entre coração e mente, e trilhamos essa tensão dia após dia. Ora, essa tensão é falsa. Sabe por quê? Porque eu sou mente e eu sou coração.
Você também é mente e coração. Ser mente e ser coração, ou ter mente e ter um coração, são realidades da nossa mesma dinâmica. Se você tem um filho, ama o seu filho, você ama com o coração ou ama com a razão? Claro que essa pergunta não tem um melhor cabimento. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que uma pessoa que pensa, não confessa com a sua boca, não crê com o seu coração que Jesus é Senhor, que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, porque de fato isso não passa pela razão. Mas a razão tem os seus limites. A razão explica muitas coisas, mas não explica tudo. Nem sobre o corpo humano, quanto mais sobre esse mistério que é a mente, a memória, isso que me deixa extasiado, porque eu me lembro, porque eu não lembro. Ou seja, há muito mais coisas que a gente não sabe e nem por isso se desespera. Eu quero convidar você então que tem ouvido acerca de Jesus Cristo, que além de ouvir a Jesus Cristo, você tome uma decisão. E a decisão é crer em seu coração, isto é, crer com toda a intensidade que Jesus Cristo é o Senhor do universo e que Jesus Cristo se encarnou, foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos. Mas isso não passa pelo crivo da razão, o que é verdade. Mas você não é salvo pela razão. Você é salvo pelo coração. Quando seu coração, então, levar você a com a sua boca confessar quem é Jesus, você será salvo. E fazer isso é a melhor decisão que você pode tomar. Porque muda tudo, muda até a sua razão. Creia em Deus, creia em Jesus. É uma nova vida que se abre para você. Aqui estamos para ajudar você nessa trajetória de alguém que confessa que Jesus é o seu Senhor. Venha para aqueles que amam a Deus, amam a Jesus.